Milionário passa 3 anos buscando amor perdido. O reencontro é inacreditável. São Paulo estava radiante naquela noite. As luzes da cidade brilhavam como estrelas fugidias, refletindo no semblante de Ricardo. Ele estava cercado por uma multidão de pessoas elegantes. Os vestidos longos reluziam e os homens vestiam trajes impecáveis. Mas no meio de todo aquele glamour, havia uma escuridão sufocante no peito dele. Ricardo, um milionário que sempre teve tudo, sentia o peso do vazio. Desde que Isabela partira, sua vida era repleta de festas e pessoas, mas sem qualquer significado verdadeiro. A gala, repleta de sorrisos e conversas efusivas, parecia um pesadelo para ele. O champanhe borbulhante escorria pelas taças de cristal, mas o gosto azedo da solidão lhe deixava um nó na garganta. Ele olhava ao redor e sentia a dor de um amor perdido, uma dor que nunca o abandonou. Aquela noite deveria ser um espetáculo, mas era um torniquete em seu coração. E então, como se o destino estivesse pregando uma peça cruel, seus olhos encontraram os de Isabela. Ela estava ali, radiante e apaixonante, com um vestido azul que ressaltava sua força e beleza. Agora era uma ativista, uma mulher forte, lutando contra as desigualdades que ele sempre ignorara. O choque foi como um soco no estômago. O que era um reencontro esperado virou dor. A atmosfera ao redor parecia parar. Ele sentiu sussurros, víboras de curiosidade ao seu redor. O que ela estava fazendo ali? E por que seu coração disparava descontroladamente? Isabela, com seu sorriso aflito, se aproximou. Os olhares dele queimavam, cheios de arrependimento e saudade. Ricardo! Ela começou, mas as palavras morreram nos lábios. Antes que pudesse retribuir o cumprimento, um outro homem apareceu. Um rival. Eduardo, um empresário magnata e charmoso, conhecido por sua astúcia. Ele também tinha interesse em Isabela. O jeito como a olhava trouxe uma nova onda de desespero a Ricardo. A cada risada compartilhada, a cada olhar cúmplice entre eles, Ricardo sentia o chão desmoronar. Confrontado com tudo isso, ele se lembrou da escolha que fizera. O segredo que guardou as 7 chaves. Uma escolha que levou ao fim do único amor que realmente teve. O que ele faria agora? Seria apenas um espectador da felicidade dela? Ou ele teria coragem de se expor, arriscar tudo por um amor que ainda queimava dentro dele? Ricardo olhou para ela, um desejo profundo escondido sob camadas de ressentimento e dor. Era agora ou nunca. Mas as sombras do passado dançavam em sua mente, falando sobre o que poderia acontecer se ele tentasse. O que poderia ser caso revelasse seu segredo? O que Isabela pensaria? Enquanto a música tocava e a festa continuava, ele se encontrou à beira de uma encruzilhada. E a pergunta ficou cravada em seu coração. Seria ele capaz de mudar e buscar a verdadeira felicidade, ou ele a perderia para sempre? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer
cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! E ficou paralisado, olhando para Isabela e Eduardo. O mundo ao seu redor desapareceu. Cada risada de Eduardo parecia um eco dos arrependimentos de sua vida. O desejo de se aproximar dela era avassalador, mas as dúvidas o paralisavam. Foi então que um grito estridente cortou a atmosfera da gala. Fogo! Fogo! A voz masculina soou aguda e desesperada. Um pânico instantâneo varreu o salão. As luzes começaram a piscar, refletindo o caos que se desenrolava. As pessoas começaram a empurrar umas às outras na tentativa de sair, como se um predador estivesse à espreita no meio daquela festa glamurosa. Ricardo e Isabela se entreolharam, os olhos deles refletindo o medo. O que estava acontecendo? Ele viu Eduardo pegar Isabela pelo braço, puxando-a em direção à saída. A visão queimou como ácido na garganta de Ricardo. Sem pensar, ele também começou a correr, mas em direção oposta, buscando o caminho que levava ao bar. O calor da fogueira estava se espalhando rapidamente. O cheiro de fumaça era sufocante e as chamas começaram a se intensificar, dançando em uma palete de cores muito além de qualquer gala. Isabela! Gritou, mas a voz dele se perdeu na multidão apavorada. Ele viu rostos em pânico, alguns tentando ajudar, outros apenas correndo. A confusão dominava e um pé descalço o atingiu na perna, quase fazendo-o cair. De repente, o chão sob seus pés desabou, e ele se viu no corredor de um dos salões laterais. Ouvia gritos e choros cada vez mais distantes. Foi então que um pensamento cruel cruzou sua mente. E se a chama dessa noite não fosse só um acidente? A lembrança do que ele tinha guardado em segredo voltou como um pesadelo. O que ele nunca dissera a Isabela poderia ser a causa de tudo isso. Naqueles poucos segundos, uma série de memórias passou pela cabeça dele. A proposta de negócios que ele rejeitara, o contato suspeitos da antiga assessoria que ele mantivera para não afetar sua imagem, as promessas quebradas. Um fio invisível ligava tudo. Sabia que muitos queriam vê-lo cair, mas agora não era hora de pensar assim. Ele precisava encontrá-la. Quando ele alcançou a saída, viu Isabela de pé, paralisada, cercada por um grupo de pessoas aclamando um herói que puxara uma mulher desmaiada da fumaça. Eduardo, o garoto que ele sempre viu como um rival, agora se transformava em tudo o que ele nunca foi: corajoso, disposto a arriscar pela segurança de Isabela. Ricardo fez seu coração parar por um momento. Por que ele não tinha feito isso antes? O que estava fazendo com sua vida? O caos ainda estava à vista. As chamas devoradoras ilhadas pela luz azul, enquanto a multidão se dispersava em um frenesi ao redor. Ele não pôde mais suportar. A dor do arrependimento cresceu. Mas quando finalmente decidiu avançar, algo inesperado aconteceu. O teto começou a desabar. Uma grande parte do teto do salão desmoronou e um grito aterrorizador explodiu da multidão. Um pedaço da estrutura caiu entre Isabela e Eduardo, separando-os. A visão do horror que surgiu foi como um pesadelo vívido. Ricardo sentiu seu coração disparar. "Ricardo!" Isabela gritou, seus olhos arregalados enquanto ele viu a confusão tomar conta novamente. Mas antes que pudesse alcançá-la, uma sombra se aproximou, e Ricardo se deu conta de que a verdadeira ameaça poderia não ser apenas o fogo.
O olhar de um homem encapuzado parecia fixo nele, e no instante em que eles se encaram, um sussurro quase inaudível cruzou a atmosfera turva. Você sabe que isso tudo é culpa sua, não sabe? O tempo parou. O peso dessas palavras o atingiu como um soco no estômago. O que ele realmente sabia? O que estava em jogo? Era hora de enfrentar seus próprios demônios. E mais importante, seria que Isabela estava em perigo ainda maior do que ele pensava? Ricardo respirou fundo. A fumaça teimando em seu peito. Ele precisava agir. Mas como? Ricardo respirou fundo. A fumaça queimando em seu peito. Ele precisava agir. Mas como? A sombra que o encarava, ameaçadora e obscura, parecia tão familiar. Foi então que ele a reconheceu. Carlos, seu ex-assessor. O homem que ele pensava ter deixado para trás, mas que, por algum motivo maligno, estava de volta para atormentar sua vida. Por que você está aqui? Ricardo conseguiu articular, o temor invadindo sua voz. Carlos sorriu, uma expressão de triunfo. Precisamos conversar sobre algumas coisas que você escondeu e que podem muito bem ser a causa desse fogo. Aquelas palavras pesadas caíram no ar como uma bomba. Ricardo estava paralisado. Ele sabia que Carlos guardava segredos, mas nunca imaginou que ele tivesse algum poder sobre a situação. Enquanto a fumaça e o caos se espalhavam ao seu redor, Ricardo se sentiu sendo puxado para um abismo que há muito ignorava. Notou que Isabela ainda estava parada, cercada por aquela multidão que adorava Eduardo, como se ninguém percebessem que o verdadeiro perigo estava bem na frente deles. Então, como um relâmpago, um novo pensamento atravessou sua mente. Carlos, você está por trás disso! Você sabotou a gala! A raiva e a confusão misturaram-se em seu coração, enquanto as chamas ao fundo iluminavam os rostos aterrorizados. Carlos riu baixinho, como se não existisse o incêndio, e com um gesto afastou algumas pessoas que se aproximavam. Ah, gala? Um acidente? Esse foi apenas o começo. Eu sei sobre o segredo que você esconde, Ricardo. Seus olhos brilharam com um brilho insano. Você viu que a sua cobiça pode causar, não viu? Ricardo sentiu como se o chão sumisse debaixo de seus pés. O que Carlos sabia? A cada palavra de Carlos, as lembranças do lado escuro do seu império voltavam enfraquecidas, mas agora como monstros, prontos para atacá-lo. Ele pensou em negócios obscuros, nas conexões que fez para manter sua fortuna intacta. Conexões que o levaram a colocar todos à sua volta em perigo. Aquela pergunta ecoava em sua mente. Quantas mentiras enterradas poderiam estar vindo à tona agora? De repente, o teto ruía um pouco mais acima de suas cabeças, e o estalo ensurdecedor trouxe todos à realidade. O pânico desatou novamente. Isabela! Gritou, tentando ignorar Carlos. Precisava ir até ela, mas quando olhou para frente, percebeu que Eduardo havia puxado Isabela para longe do caos. Mas a expressão nos olhos dele não era apenas de heroísmo, era de possessão. Ele a queria para si. Era um momento intenso. Um empurrão na multidão o fez perder o equilíbrio. Ricardo caiu e, no breve instante em que se levantou, percebeu que a situação simplesmente se tornava mais desesperadora. Sentiu que a vida de Isabela estava em risco, mas o que mais o assombrava era que não era o fogo que lhe trazia mais medo. Era a possibilidade de perder Isabela não para as chamas, mas para Eduardo. Se você a ama, vá até ela e a salve.
A voz de Carlos cortou o ar. Mas havia algo mais por trás daquela frase. O escárnio na sua voz falava de um ataque em massa. Apenas saiba que minhas palavras têm peso, Ricardo. Suas escolhas têm consequências. Para sempre. Então Ricardo sentiu como se todo o seu mundo estivesse desmoronando. Pensou nas decisões que tomou, no poder que buscou e, principalmente, no que isso poderia significar para Isabela. O que Carlos estava insinuando? Ele não tinha apenas ameaçado seu futuro, mas estava prestes a mergulhá-lo em um abismo de desespero. A fumaça espessa tinha um gosto amargo e cada respiração parecia mais rápida. Seu coração pulsava como um tambor, ecoando o dilema que enfrentava. Ricardo, você vai deixar Carlos vencer? Uma voz dentro dele gritou, enquanto ele lutava contra as chamas que devoravam a gala e os segredos que ameaçavam sua vida. Uma única ideia consumia sua mente. Ele precisava fazer uma escolha agora, antes que fosse tarde demais. Poderia ele correr o risco de enfrentar Carlos? Revelar a horrenda verdade? Ou estaria preso em seu próprio labirinto de medos? E, acima de tudo, o que aconteceria com Isabela se ele não fosse rápido o suficiente? Ricardo respirou fundo, a fumaça queimando em seu peito. Ele precisava agir. Mas como? A sombra que o encarava, ameaçadora e obscura, parecia tão familiar. Foi então que ele a reconheceu. Carlos, seu ex-assessor. O homem que ele pensava ter deixado para trás, mas que por algum motivo maligno estava de volta para atormentar sua vida. Por que você está aqui? Ricardo conseguiu articular, o temor invadindo sua voz. Carlos sorriu, uma expressão de triunfo. Precisamos conversar sobre algumas coisas que você escondeu e que podem muito bem ser a causa desse fogo. Aquelas palavras pesadas caíram no ar como uma bomba. Ricardo estava paralisado. Ele sabia que Carlos guardava segredos, mas nunca imaginou que ele tivesse algum poder sobre a situação. Enquanto a fumaça e o caos se espalhavam ao seu redor, Ricardo se sentiu sendo puxado para um abismo que há muito ignorava. Notou que Isabela ainda estava parada, cercada por aquela multidão que adorava Eduardo, como se ninguém percebesse que o verdadeiro perigo estava bem na frente deles. Então, como um relâmpago, um novo pensamento atravessou sua mente. Carlos, você está por trás disso? Você sabotou a gala! A raiva e a confusão misturaram-se em seu coração, enquanto as chamas ao fundo iluminavam os rostos aterrorizados. Carlos riu baixinho, como se não existisse um incêndio, e com um gesto afastou algumas pessoas que se aproximavam. A gala, o acidente, foi apenas o começo. Eu sei sobre o segredo que você esconde, Ricardo. Seus olhos brilhavam com um brilho insano. Você viu o que a sua cobiça pode causar, não viu? Ricardo sentiu como se o chão sumisse debaixo de seus pés. O que Carlos sabia? A cada palavra de Carlos, as lembranças do lado escuro do seu império voltavam enfraquecidas. Mas agora, como monstros prontos para atacá-lo, ele pensou em negócios obscuros, nas conexões que fez para manter sua fortuna intacta, conexões que o levaram a colocar todos à sua volta em perigo. Aquela pergunta ecoava em sua mente. Quantas mentiras enterradas poderiam estar vindo à tona agora? De repente, o teto ruía um pouco mais acima de suas cabeças, e um estalo ensurdecedor trouxe todos à realidade. O pânico desatou novamente. Isabela! Gritou, tentando ignorar Carlos. Precisava ir até ela, mas quando olhou para frente percebeu que Eduardo havia puxado Isabela para longe do caos. Mas a expressão nos olhos dele não era apenas de heroísmo, era de possessão.
Ele a queria para si. Era um momento intenso. Um empurrão na multidão o fez perder o equilíbrio. Ricardo caiu, e no breve instante em que se levantou, percebeu que a situação simplesmente se tornava mais desesperadora. Sentiu que a vida de Isabela estava em risco, mas o que mais o assombrava era que não era o fogo que lhe trazia mais medo. Era a possibilidade de perder Isabela não para as chamas, mas para Eduardo. Se você a ama, vá até ela e a salve. A voz de Carlos cortou o ar, mas havia algo mais por trás daquela frase. O escárnio na sua voz falava de um ataque em massa. Apenas saiba que minhas palavras têm peso, Ricardo. Suas escolhas têm consequências para sempre. Então Ricardo sentiu como se todo o seu mundo estivesse desmoronando. Pensou nas decisões que tomou, no poder que buscou e, principalmente, no que isso poderia significar para Isabela. O que Carlos estava insinuando? Ele não tinha apenas ameaçado seu futuro, mas estava prestes a mergulhá-lo em um abismo de desespero. A fumaça espessa tinha um gosto amargo e cada respiração parecia mais rápida. Seu coração pulsava como um tambor, ecoando o dilema que enfrentava. Ricardo, você vai deixar Carlos vencer? Uma voz dentro dele gritou. Foi quando, de repente, um estrondo violento ecoou pelo salão. As paredes pareciam vibrar. Um bate ensurdecedor fez o teto despencar com força, enviando destroços por toda parte. Ricardo, em estado de choque, viu as chamas se alastrarem ainda mais rápido. Mas o que prendeu sua atenção foi um brilho intenso surgindo das sombras. Algo estava se movendo para longe do fogo. Então, a última coisa que ele esperava, uma figura encapuzada apareceu entre a fumaça, com algo reluzente na mão. A icônica joia que Isabela sempre usava, um colar especial que ele acreditava estar na segurança dela. Mas não era só isso. A pessoa revelou seu rosto. Era Valentina, a irmã de Isabela, desaparecida há anos, alegadamente morta em um acidente trágico. O coração de Ricardo parou. Eu voltei. Ela sussurrou, com um olhar de dor era muito familiar, mas alterado. E agora você vai pagar por tudo o que fez por ela. O choque se espalhou, um vendaval de imagens e segredos. Ricardo sentiu que a terra sob seus pés se desfez. O que Valentina estava fazendo ali? O que ela sabia? Enquanto a multidão se dispersava em pânico e os gritos aumentavam de intensidade, Ricardo percebeu que o verdadeiro muro de fogo não eram apenas as chamas que devoravam o salão, mas um mar de segredos que finalmente estava à vista. E, no meio disso tudo, a segurança de Isabela dependia das escolhas que ele tomasse agora. Como ele poderia salvar todos e, ao mesmo tempo, enfrentar a verdadeira fonte de sua dor? A história estava prestes a se transformar em um verdadeiro inferno. Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A fumaça densa começou a obscurecer a visão. Mas ele não podia desviar o olhar de Valentina, a irmã de Isabela. Você voltou! Ele mal conseguiu sussurrar, a incredulidade se misturando à confusão. Não fazia ideia de que ela estava viva. E agora ali estava ela, em meio ao caos. O brilho do colar que ela segurava refletia a luz do fogo, como um símbolo de tudo que estava prestes a se revelar. Sim!
Ricardo, eu estou de volta e você vai ter que responder por tudo o que fez. Valentina disse, a voz dela carregada de dor e raiva. Ricardo sentiu um frio na espinha ao perceber que as palavras dela não eram apenas um aviso, mas uma ameaça real. Ele precisava avançar, precisava chegar até Isabela, mas a presença de Valentina mantinha-o paralisado. O caos ao redor aumentava. As pessoas gritavam, empurrando-se, tentando encontrar uma saída. Ricardo olhou para a multidão desesperada, procurando Isabela, mas seu coração estava pesado com o peso da revelação. O que Valentina estava insinuando? Qual era a verdade por trás de seu desaparecimento? Você não entende, não é? Valentina continuou, sua voz cortante. O que você fez com Isabela, com a nossa família, te trouxe até aqui. Olhe ao seu redor. Este incêndio, tudo isso é resultado das suas escolhas. Você não pode escapar da verdade. As palavras dela ecoaram na cabeça de Ricardo, cada sílaba perfurando sua consciência. Ele sabia que tinha muitos segredos, mas a ideia de que eles poderiam ter causado uma tragédia o deixava impotente. A fumaça queimava em seus pulmões. Ele precisava agir, mas Valentina o prendia nesse pesadelo. O que você sabe? Ricardo perguntou, a tensão tomando conta de seu corpo. O que você quer de mim? Ele viu a expressão dela mudar. Um leve sorriso, mas algo havia ali. Uma promessa de desespero. Os gritos aumentaram e tudo aconteceu rápido. Uma mulher desorientada tropeçou e caiu perto deles. Valentina olhou para ela, e aquele olhar de desprezo foi suficiente para Ricardo sentir um nó na garganta. Ela não é a única em perigo, Valentina murmura, como se estivesse falando consigo mesma. O que isso significava? Então tudo se torceu de forma insana. Valentina, com um movimento rápido e inesperado, agarrou o braço de Ricardo. Você precisa saber a verdade sobre Isabela. Ricardo sentiu seu corpo se chocar contra uma mesa, quase caindo. O que ela queria dizer? A necessidade de entender ficou incontrolável. Ela não é quem você pensa que é. O queixo de Ricardo caiu. Aquela frase lançou uma sombra. O que você quer dizer? Valentina se aproximou. Sua voz um sussurro, carregada de emoção deterrente. Ela não é sua verdadeira amada. O amor que você sente por ela é baseado em mentiras. Nas mentiras que você mesmo construiu. O mundo em volta de Ricardo girou. Do que você está falando? A incredulidade transparecia em cada palavra. Mas por dentro, ele sentia que algo se quebrava. O rosto de Valentina refletia uma emoção que ele não conseguia decifrar. Ela esconde algo que mudará tudo. Você precisa descobrir antes que seja tarde demais. Um novo estrondo o trouxe de volta à realidade. As chamas se alastravam. A multidão parecia cada vez mais frenética. Ricardo piscou, tentando organizar suas ideias. Ele não podia pensar. Valentina tinha algo devastador a dizer, mas agora cada segundo contava. Ele sabia que precisava chegar a Isabela, mas o que Valentina dizia não saía da cabeça. Esse amor construído sobre mentiras? O que estava acontecendo? No meio do desespero, um lampejo de esperança surgiu. Se Valentina estava ali, havia uma chance. Mas ao mesmo tempo, a dúvida apertava seu coração. O que poderíamos fazer? Poderia Isabela realmente esconder algo tão horrendo? O que mais ele não sabia? A confusão era insuportável, e ao olhar para Valentina, ele percebeu que o incêndio poderia não ser o maior dos seus problemas.
O relógio estava correndo e ele precisava decidir. O que era real e o que aconteceria se fugisse daquele pesadelo sem saber a verdade? Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A fumaça tensa começou a obscurecer a visão. Mas ele não podia desviar o olhar de Valentina, a irmã de Isabela. Você voltou? Ele mal conseguiu sussurrar, a incredulidade se misturando à confusão. Não fazia ideia de que ela estava viva. E agora, ali estava ela em meio ao caos. O brilho do colar que ela segurava refletia a luz do fogo, como um símbolo de tudo o que estava prestes a se revelar. Sim, Ricardo, eu estou de volta. E você vai ter que responder por tudo que fez, Valentina disse, a voz dela carregada de dor e raiva. Ricardo sentiu um frio na espinha ao perceber que as palavras dela não eram apenas um aviso, mas uma ameaça real. Ele precisava avançar, precisava chegar até Isabela, mas a presença de Valentina mantinha-o paralisado. O caos ao redor aumentava. As pessoas gritavam, empurrando-se, tentando encontrar uma saída. Ricardo olhou para a multidão desesperada, procurando Isabela, mas seu coração estava pesado com o peso da revelação. O que Valentina estava insinuando? Qual era a verdade por trás de seu desaparecimento? Você não entende, não é? Valentina continuou, sua voz cortante. O que você fez com Isabela, com a nossa família, te trouxe até aqui. Olhe ao seu redor. Este incêndio, tudo isso é resultado das suas escolhas. Você não pode escapar da verdade. As palavras dela ecoaram na cabeça de Ricardo, cada sílaba perfurando sua consciência. Ele sabia que tinha muitos segredos, mas a ideia de que eles poderiam ter causado uma tragédia o deixava impotente. A fumaça queimava em seus pulmões. Ele precisava agir, mas Valentina o prendia nesse pesadelo. O que você sabe? Ricardo perguntou, a tensão tomando conta de seu corpo. O que você quer de mim? Ele viu a expressão dela mudar, um leve sorriso. Mas algo havia ali, uma promessa de desespero. Os gritos aumentaram e tudo aconteceu rápido. Uma mulher, desorientada, tropeçou e caiu perto deles. Valentina olhou para ela e aquele olhar de desprezo foi suficiente para Ricardo sentir um nó na garganta. Ela não é a única em perigo, Valentina murmurou, como se estivesse falando consigo mesma. O que isso significava? Então tudo se torceu de forma insana. Valentina, com um movimento rápido e inesperado, agarrou o braço de Ricardo. Você precisa saber a verdade sobre Isabela! Ricardo sentiu seu corpo se chocar contra uma mesa, quase caindo. O que ela queria dizer? A necessidade de entender ficou incontrolável. Ela não é quem você pensa que é. O queixo de Ricardo caiu. Aquela frase lançou uma sombra. O que você quer dizer? Valentina se aproximou. Sua voz um sussurro, carregada de emoção deterrente. Ela não é sua verdadeira amada. O amor que você sente por ela é baseado em mentiras, nas mentiras que você mesmo construiu. O mundo em volta de Ricardo girou. Do que você está falando? A incredulidade transparecia em cada palavra, mas por dentro ele sentia que algo se quebrava. O rosto de Valentina refletia uma emoção que ele não conseguia decifrar. Ela esconde algo que mudará tudo. Você precisa descobrir antes que seja tarde demais. Um novo estrondo o trouxe de volta à realidade. As chamas se alastravam. A multidão parecia cada vez mais frenética. Ricardo piscou,
tentando organizar suas ideias. Ele não podia pensar. Valentina tinha algo devastador a dizer, mas agora cada segundo contava. Ele sabia que precisava chegar a Isabela, mas o que Valentina dizia não saía da cabeça. Esse amor construído sobre mentiras? O que estava acontecendo? Assim que resolveu ignorar Valentina e correr, um tremor paralisou o chão. O teto cedeu com um barulho ensurdecedor e um pedaço pesado de madeira caiu bem próximo de Ricardo, quase esmagando-o. Ele se virou para o lado, buscando uma saída. Mas o que viu o congelou no lugar. Isabela, que até então estava a alguns metros, foi apanhada pelas chamas que se espalhavam rápido, o olhar aterrorizado nos olhos. Isabela, a voz dele ecoou, misturada ao pânico ao redor. Ele correu em direção a ela, mas Valentina segurou seu braço. Pare! Ela gritou, a tempestade de emoções mudando completamente seu tom. Deixe-a queimar. Essas palavras cortaram mais profundo que qualquer dor física. O coração de Ricardo parou. Você está louca? Ela vai morrer! Ele puxou o braço tentando se libertar, mas Valentina estava firme, os olhos cheios de uma expressão que ele nunca poderia ter imaginado. Se você a salvar, nunca vai saber a verdade sobre nós. Naquele instante, o mundo de Ricardo virou de ponta cabeça. A verdade sobre eles? O que Valentina queria dizer? As chamas continuavam a se aproximar e ele teve que escolher salvar Isabela e arriscar o segredo de Valentina, ou ficar com a promessa da verdade que poderia mudar tudo. Um novo grito cortou o ar e um pássaro de fogo surgiu, parecendo dançar nas chamas. O calor era insuportável. Ele olhou para Isabela, as chamas dançando ao redor dela, e Valentina, com uma expressão fria. O que era mais importante? O que ele faria? O que havia sido construído sobre mentiras agora estava prestes a despedaçar-se. E a escolha dele poderia custar a vida daquela que amava. Se ele apenas soubesse. Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A fumaça densa começou a obscurecer a visão, mas ele não podia desviar o olhar de Valentina. Você voltou? Ele mal conseguiu sussurrar, a incredulidade se misturando à confusão. Não fazia ideia de ti. Ela estava viva. E agora ali estava ela, em meio ao caos. O brilho do colar que ela segurava refletia a luz do fogo como um símbolo de tudo que estava prestes a se revelar. Sim, Ricardo, eu estou de volta. E você vai ter que responder por tudo o que fez, Valentina disse, a voz dela carregada de dor e raiva. Ricardo sentiu um frio na espinha ao perceber que as palavras dela não eram apenas um aviso, mas uma ameaça real. Ele precisava avançar, precisava chegar até Isabela, mas a presença de Valentina o mantinha paralisado. O caos ao redor aumentava. As pessoas gritavam, empurrando-se, tentando encontrar uma saída. Ricardo olhou para a multidão desesperada, procurando Isabela, mas seu coração estava pesado com o peso da revelação. O que Valentina estava insinuando? Qual era a verdade por trás de seu desaparecimento? Você não entende, não é? Valentina continuou, sua voz cortante. O que você fez com Isabela, com a nossa família, te trouxe até aqui. Olhe ao seu redor. Este incêndio é resultado das suas escolhas. Você não pode escapar da verdade. As palavras dela ecoaram na cabeça de Ricardo. Cada sílaba
perfurando sua consciência. Ele sabia que tinha muitos segredos, mas a ideia de que eles poderiam ter causado uma tragédia o deixava impotente. A fumaça queimava em seus pulmões. Ele precisava agir, mas Valentina o prendia nesse pesadelo. "O que você sabe?" Ricardo perguntou, a tensão tomando conta de seu corpo. "O que você quer de mim?" Ele viu a expressão dela mudar. Um leve sorriso, mas algo havia ali. Uma promessa de desespero. Os gritos aumentaram e tudo aconteceu rápido. Uma mulher, desorientada, tropeçou e caiu perto deles. Valentina olhou para ela, e aquele olhar de desprezo foi suficiente para Ricardo sentir um nó na garganta. "Ela não é a única em perigo", Valentina murmurou, como se estivesse falando consigo mesma. O que isso significava? Então tudo se torceu de forma insana. Valentina, com um movimento rápido e inesperado, agarrou o braço de Ricardo. "Você precisa saber a verdade. Sobre Isabela." Ricardo sentiu seu corpo se chocar contra uma mesa, quase caindo. O que ela queria dizer? A necessidade de entender ficou incontrolável. "Ela não é quem você pensa que é." Valentina falou, a voz carregada de uma urgência dolorosa. "O que você quer dizer?" O coração de Ricardo disparou. "Ela não é sua verdadeira amada. O amor que você sente por ela é baseado em mentiras. Nas mentiras que você mesmo construiu." O mundo em volta de Ricardo girou. "Do que você está falando?" O desespero começou a tomar conta de suas palavras. O rosto de Valentina brilhava com uma raiva e dor profundas. Ela esconde algo que você nunca poderia imaginar. Você criou uma ilusão, Ricardo. E agora, essa ilusão está prestes a desmoronar com você. Um novo estrondo o trouxe de volta à realidade. As chamas se alastravam. A multidão parecia cada vez mais frenética. Ricardo piscou, tentando organizar suas ideias. Ele não podia pensar. Valentina tinha algo devastador a dizer, mas agora cada segundo contava. Ele sabia que precisava chegar a Isabela, mas o que Valentina dizia não saía da cabeça. Esse amor, construído sobre mentiras. O que estava acontecendo? Como se respondendo à sua angústia, um pedaço do teto desabou, atraindo o olhar de todos. Um grito coletivo ecoou, e no instante seguinte, um grande bloco de madeira caiu entre Ricardo e Isabela, separando-os. O coração de Ricardo parecia pular do peito. O que ele podia fazer agora? Onde estava a saída? A fumaça começava a tomar conta, e a visão de Isabela, sendo cercada pelas chamas, o paralisou. "Isabela!" Ele gritou com todas as suas forças, mas o caos abafou sua voz. Os olhos de Valentina agora ardiam, quase como se estivesse assistindo a um destino que era inegável. Ele olhou para ela confuso, aguardando por resposta. "A verdade pode salvá-la ou perdê-la para sempre", Valentina disse, como se soubesse mais do que estava revelando. Foi então que um clarão ofuscante iluminou o local. Ricardo virou rapidamente a cabeça e seu coração disparou. Uma figura encapuzada apareceu, se movendo entre as chamas. "Ela não pode saber", sussurrou a voz rouca. O mundo de Ricardo virou do avesso. Ele se deu conta de que a figura carregava uma arma, um revólver, apontando para Isabela. "Valentina!" Ricardo gritou em desespero. "O que está acontecendo?" Valentina simplesmente balançou a cabeça. "Você não entende. Isso é tudo culpa sua. O que você fez vai se repetir se você não fizer a escolha certa agora." Um novo grito cortou a atmosfera. Valentina se virou para o encapuzado. Um choque instantâneo em seu olhar.
Você? Sua voz tremia de uma forma que arrependeu Ricardo. Ele olhou entre elas, confuso exatamente. Quando uma nova verdade começou a despontar, o que mais havia por trás daquele incêndio? O que Valentina sabia que ele não sabia? Qual era a verdadeira conexão entre os três? A tensão era palpável, uma linha fina entre a vida e a morte. Ricardo viu o revólver mais uma vez. O que ele faria? A angústia o consumia, mas o tempo estava acabando. Ele precisava escolher. Se ele não se movesse, perderia a Isabela. Mas o que seria mais devastador? Lutar por ela e arriscar descobrir a horrenda verdade? Ou ficar paralisado e perder tudo? O destino de todos estava prestes a ser decidido em um segundo. Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A fumaça densa começou a obscurecer a visão, mas ele não podia desviar o olhar de Valentina. Você vomitou? Ele mal conseguiu sussurrar, a incredulidade se misturando à confusão. Não fazia ideia de que ela estava viva. E agora ali estava ela, em meio ao caos. O brilho do colar que ela segurava refletia a luz do fogo como um símbolo de tudo que estava prestes a se revelar. Sim, Ricardo, eu estou de volta. E você vai ter que responder por tudo o que fez. Valentina disse, a voz dela carregada de dor e raiva. Ricardo sentiu um frio na espinha ao perceber que as palavras dela não eram apenas um aviso, mas uma ameaça real. Ele precisava avançar. Precisava chegar até Isabela. Mas a presença de Valentina o mantinha paralisado. O caos ao redor aumentava. As pessoas gritavam, empurrando-se, tentando encontrar uma saída. Ricardo olhou para a multidão desesperada, procurando Isabela. Mas seu coração estava pesado com o peso da revelação. O que Valentina estava insinuando? Qual era a verdade por trás de seu desaparecimento? Você não entende, não é? Valentina continuou, sua voz cortante. O que você fez com Isabela, com a nossa família, te trouxe até aqui. Olha ao seu redor. Este incêndio, tudo isso é resultado das suas escolhas. Você não pode escapar da verdade. As palavras dela ecoaram na cabeça de Ricardo, cada sílaba perfurando sua consciência. Ele sabia que tinha muitos segredos, mas a ideia de que eles poderiam ter causado uma tragédia o deixava impotente. A fumaça queimava em seus pulmões. Ele precisava agir, mas Valentina o prendia nesse pesadelo. O que você sabe? Ricardo perguntou, a tensão tomando conta de seu corpo. O que você quer de mim? Ele viu a expressão dela mudar, um leve sorriso, mas algo havia ali, uma promessa de desespero. Os gritos aumentaram, e tudo aconteceu rápido. Uma mulher, desorientada, tropeçou e caiu perto deles. Valentina olhou para ela, e aquele olhar de desprezo foi suficiente para Ricardo sentir um nó na garganta. Ela não é a única em perigo, Valentina murmurou, como se estivesse falando consigo mesma. O que isso significava? Então, tudo se torceu de forma insana. Valentina, com um movimento rápido e inesperado, agarrou o braço de Ricardo. Você precisa saber a verdade sobre Isabela! Ricardo sentiu seu corpo se chocar contra uma mesa, quase caindo. O que ela queria dizer? A necessidade de entender ficou incontrolável. Ela não é quem você pensa que é. O queixo de Ricardo caiu. Aquela frase lançou uma sombra. O que você quer dizer? Valentina se aproximou, sua voz um sussurro, carregada de emoção deterrente. Ela não é sua verdadeira amada. O amor que você sente por ela é baseado em mentiras. Nas mentiras que você mesmo construiu. O mundo em volta de Ricardo girou. Do que você está falando?
A incredulidade transparecia em cada palavra. Mas por dentro, ele sentia que algo se quebrava. O rosto de Valentina refletia uma emoção que ele não conseguia decifrar. Ela esconde algo que mudará tudo. Você precisa descobrir antes que seja tarde demais. Um novo estrondo o trouxe de volta à realidade. As chamas se alastravam. A multidão parecia cada vez mais frenética. Ricardo piscou, tentando organizar suas ideias. Ele não podia pensar. Valentina tinha algo devastador a dizer, mas agora cada segundo contava. Ele sabia que precisava chegar a Isabela, mas o que Valentina dizia não saía da cabeça. Como se respondendo à sua angústia, um pedaço do teto desabou, atraindo o olhar de todos. Um grito coletivo ecoou, e no instante seguinte, uma figura encapuzada apareceu, se movendo entre as chamas. Ela não pode saber, sussurrou a voz rouca. O mundo de Ricardo virou do avesso. Ele se deu conta de que a figura carregava uma arma, um revólver, apontando para Isabela. Valentina! Ricardo gritou, em desespero. O que está acontecendo? Valentina simplesmente balançou a cabeça. Você não entende. Isso é tudo culpa sua. O que você fez vai se repetir. Se você não fizer a escolha certa agora. Ele não tinha mais tempo. O pânico subiu pela sua garganta. Isabela gritou, tentando alcançá-la. Mas a figura encapuzada fez menção de puxar o gatilho. E um estrondo de tiros ecoou, fazendo o tempo parar. O que aconteceu a seguir foi um borrão, um corpo caindo, outro grito estridente ressoando no caos. Ricardo ficou paralisado, o mundo ao redor dele desaparecendo. Ele lutou para entender, quando uma onda de calor e fumaça o atingiu. A figura encapuzada desapareceu entre os destroços. E quando tudo ficou em silêncio, um novo sentimento tomou conta dele. Um calafrio profundo. Isabela estava caída no chão. E o que mais chocou foi que ela estava em pé, com o colar reluzente na mão. Assemelhavam a Isabela, mas não era. Era Valentina! A irmã de Isabela estava de volta e lutava de um modo errado. Ela sabe o que você fez. Valentina gritou em um momento de revelação. Ela sempre soube. Ricardo sentiu seu mundo se desmoronar. O que era verdade? O que ele perdeu? O amor dele construído sobre mentiras. No fundo, ele sabia que tudo tinha mudado em um segundo. Ele estava prestes a perder não apenas Isabela, mas a própria razão do que tudo isso significava. Quando Valentina disparou novamente. Por quê? Isabela! Ricardo gritou, mas agora a dúvida tomou conta de seu coração. Ele havia sido cego para a verdade. O incêndio não era o único perigo. Era a história não contada que poderia destruir todos eles. Valentina tinha o poder. E agora ele tinha que escolher entre a mulher que amava e todos os segredos que conspiravam para separá-los. E no final, quem realmente estava certo? Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. A fumaça densa começou a obscurecer a visão. Mas ele não podia desviar o olhar de Valentina. Você voltou? Ele mal conseguiu sussurrar, a incredulidade se misturando à confusão. Não fazia ideia de que ela estava viva. E agora ali estava ela, em meio ao caos. O brilho do colar que ela segurava refletia a luz do fogo, como um símbolo de tudo que estava prestes a se revelar. Sim, Ricardo. Eu estou de volta, e você vai ter que responder por tudo que fez, Valentina disse, a voz dela carregada de dor e raiva. Ricardo sentiu um
frio na espinha ao perceber que as palavras dela não eram apenas um aviso, mas uma ameaça real. Ele precisava avançar, precisava chegar até Isabela, mas a presença de Valentina o mantinha paralisado. O caos ao redor aumentava. As pessoas gritavam, empurrando-se, tentando encontrar uma saída. Ricardo olhou para a multidão desesperada, procurando Isabela, mas seu coração estava pesado com o peso da revelação. O que Valentina estava insinuando? Qual era a verdade por trás de seu desaparecimento? Você não entende, não é? Valentina continuou, sua voz cortante. O que você fez com Isabela, com a nossa família, te trouxe até aqui. Olhe ao seu redor. Este incêndio, tudo isso é resultado das suas escolhas. Você não pode escapar da verdade. As palavras dela ecoaram na cabeça de Ricardo, cada sílaba perfurando sua consciência. Ele sabia que tinha muitos segredos, mas a ideia de que eles poderiam ter causado uma tragédia o deixava impotente. Então, tudo aconteceu rápido. Um novo estrondo ecoou e um pedaço do teto desabou, enviando fumaça e sujeira para todos os lados. Ricardo sentiu o calor das chamas se aproximar e a pressão do que estava por vir o atordoou. Ele precisaria agir e rapidamente. Mas como salvar Isabela e ainda enfrentar Valentina? Valentina viu o desespero nos olhos dele e sorriu. Um sorriso que gelou o sangue de Ricardo. Você realmente acha que ela ainda te ama? Você não sabe o que ela fez. As palavras dela cortaram como vidro. Ele queria gritar, mas não conseguia. Em um movimento inesperado, Valentina se aproximou de Ricardo, seu olhar penetrante. Você acha que eu sou a vilã desta história? Olhe para si mesmo, Ricardo. Você a manipulou, a jogou contra mim. O incêndio não é um acidente. É seu legado. Seu tom era agressivo, mas havia algo ali, uma intensidade que o fez hesitar. O pânico se espalhou pelo salão, gritos e empurrões dominando o ar. O medo parecia palpável, mas antes que ele pudesse responder, o encapuzado apareceu novamente, sem aviso, bem na sua frente. O revólver reluzente estava apontado para Isabela. Silêncio! Ele rosnou, e todo o barulho ao redor parou. Ricardo sentiu o espírito dele desvanecer. Apenas entregue a joia, e você não vai se machucar. Ele disse, seu olhar fixo em Valentina. No instante em que as palavras saíram, um clique alto ecoou, e Valentina puxou um outro objeto. Reluzente de seu bolso, um punhal. Você acha que eu não sei o que está acontecendo? Eu sou a chave de tudo isso. É você que precisa prestar contas. Ela apontou o punhal para o encapuzado, mas o desespero tomou conta de Ricardo. Valentina, não! Ele gritou, mas não havia tempo para pensar. O teixo de Valentina estava firme e, de repente, a situação mudou completamente. O encapuzado se virou e, antes que pudesse reagir, Valentina atacou, o punhal cortando o ar. Mas o que aconteceu a seguir foi um pesadelo. O homem desviou rapidamente, agarrando Valentina pelo braço e puxando-a em direção às chamas. O grito dela ecoou, mas não parou ali. Uma fissura que parecia emergir do chão se abriu, e de dentro dela surgiram figuras encapuzadas com armas, cercando Ricardo. Valentina e Isabela. A cena que se desenrolava era digna de um filme de terror. Uma das figuras levantou a voz, arrastando um misterioso "finalmente", como um tom de celebração. Ricardo sentiu o coração gelar. Você não tem ideia do que começou, Ricardo. Este incêndio não é uma catástrofe.
É um ritual. O choque tomou conta de todos na sala. As peças finais estavam começando a se encaixar, mas tudo parecia uma loucura. Ricardo viu Valentina se contorcer nas garras do encatusado. Ela estava em perigo. Isabela estava paralisada, sem saber a quem ajudar. E o que era esse ritual? Valentina! Não! Gritou, mas sua voz se perdeu no clamor crescente enquanto a sala pegava fogo. E então, em um ato de desespero, Valentina olhou para ele com um brilho de compreensão. É hora de você saber a verdade sobre nós, Ricardo. Ela começou, mas foi interrompida por um estrondo que fez o chão tremer. E nesse momento, o colar que Valentina segurava disparou uma luz ofuscante, iluminando toda a galeria. As figuras no entorno começaram a recuar e uma nova aura dominou o espaço. O pacto lhe pertence! Gritaram, em direção a Ricardo. E ele ficou paralisado. Um turbilhão de emoções o consumindo. As palavras de Valentina começaram a ecoar em sua mente. Ele estava prestes a descobrir mais do que poderia suportar. E a escolha que fez anos atrás estava prestes a colidir com a verdade que nunca quis ver. Seu mundo, a relação com Isabela e o destino de todos eles estavam prestes a se desdobrar em um nível que ele jamais poderia imaginar. E se tudo o que acreditava fosse uma mentira? A sala tremeu novamente. E ele teve a certeza de que nada seria como antes. Essa reviravolta é só o começo da verdade devastadora. O brilho do colar iluminou a sala em chamas, como se a própria verdade estivesse prestes a se revelar. Ricardo olhou ao redor, o pânico tomando conta. Valentina, com a lâmina do punhal reluzente, enfrentava o encapuzado que a tinha atacado. O silêncio tomou conta por um instante. Cada respiração pareceu pesar em um estalo de tensão. O encapuzado, agora furioso, disparou na direção dela. Mas Ricardo se lançou na frente, determinado a proteger a única mulher que amava. Não, cuidado! Ele gritou, mas a cena se desenrolava velozmente, como um pesadelo em câmera lenta. O punhal cortou o ar, atingindo o encapuzado, chegando ao impasse. O homem caiu de joelhos. A arma escorregou de sua mão e a luz do colar se intensificou ainda mais, lançando um brilho quase sobrenatural. Ricardo respirou fundo. O calor das chamas o envolvia, mas ele sabia que a verdadeira batalha estava acontecendo dentro de si mesmo. Ele tinha que escolher: deixar Valentina com seus segredos ou salvar Isabela do fogo que as ameaçava a todas. O colar continuava a brilhar, não como um objeto, mas como uma lembrança de tudo que ele desejava. O amor, a verdade, o perdão. E naquele momento, ele percebeu que esse era o verdadeiro incêndio. A luta entre sua própria consciência e as mentiras que o cercavam. Valentina, chega! Você não precisa disso. Ricardo afirmou, os olhos fixos na irmã de Isabela. O rosto de Valentina mostrava sua dor, um misto de indignação e tristeza. Você nunca entendeu as consequências das suas ações. Isabela sempre soube. Você só precisava ter perguntado. Essa última frase ecoou nas paredes em ruínas. Um chamado à verdade. Um leve tremor percorreu o chão enquanto a estrutura da gala desabava. Valentina hesitou.
seu olhar em conflito entre a raiva e a dor. O encapuzado a observava. Mas Ricardo sentiu que o verdadeiro inimigo era o passado e os segredos guardados. Ele se aproximou de Valentina, o coração acelerado. Por favor, não fique presa nesse ciclo. Vamos acabar com isso juntos. A presença dela era uma tempestade, mas um lampejo de esperança surgiu. O colar em suas mãos, a conexão das irmãs reluzindo. Como nunca antes, Valentina, ele disse, aqui agora nós podemos mudar isso. Vamos encontrar a verdade e deixá-la brilhar, juntas. Ela olhou para o colar, o brilho refletindo a faísca de um entendimento profundo, e enquanto as chamas dançavam ao seu redor, um fragmento de sua raiva explodiu em lágrimas. Valentina caiu em seus braços e Ricardo respirava um alívio primitivo. Vamos sair daqui. E como se o destino estivesse finalmente se alinhando, Isabela, que havia se mantido distante, fez sua presença ser notada. Ricardo, Valentina! Sua voz cortou o caos, e ao passo que ela corria em direção a eles, um novo vigor tomou conta da cena. O que antes parecia impossível, agora começava a se transformar. Os instintos de Ricardo e Isabela o guiaram. Juntos, eles ajudaram Valentina a se levantar e, naquele momento, enquanto o fogo rugia como um leão faminto, o trio teve certeza de que o amor e a verdade poderiam vencer. O encapuzado olhava, a raiva agora tropeçando na resignação. O poder da família e da união era uma força imparável. E assim, eles correram para a saída, a porta da gala se abrindo. Os gritos e os horrores se distantes. Ricardo olhou por sobre o ombro, determinado a não olhar para trás. Ele tinha a chance de reescrever sua história, pois o que havia antes não importava mais. O que importava era o futuro, aquele que eles poderiam construir juntos, reconstruindo a dor em amor. Naquele momento, o passado se despedia, mas a verdade sobre eles ainda permanecia em aberto. Ricardo sabia que muitas perguntas continuavam sem resposta. O que aconteceu realmente com Valentina? O que Isabela sabia? A jornada deles apenas começava. E o incêndio que poderia consumir tudo, na verdade, estava se transformando na fagulha da mudança. Ei! Antes de nos despedirmos, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que histórias como essa cheguem a mais pessoas. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho emocionante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o impacto dessa história. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Venha fazer parte dessa comunidade incrível!